Bom, pessoal, vamos agora a um exemplo onde nós vamos trabalhar as expressões que foram colocadas no vídeo anterior. Para isso, nós vamos considerar uma superfície S, que são todos os x, y e z do R3, tais que z é igual a x² mais y². O objetivo é encontrar a curvatura gaussiana K, também a curvatura média H. Para isso, nós vamos considerar uma parametrização x, definida no produto cartesiano do intervalo 0 a 2π com 0 infinito, em S, escrita por x de u e v é v cosseno u, v seno u e v ao quadrado. Notem que x de u está contida em S, não cobre toda a superfície, mas está contida dentro da superfície S. Nesse caso aí, nós temos que a superfície S é uma superfície regular e x é uma parametrização. Portanto, x de u é menos v seno u, v cosseno u e 0. O vetor x de v é cosseno u, seno u e 2v. Obtendo o produto vetorial de x de u por x de v dividindo por sua norma, nós obtemos o vetor n de u e v, que é o normal unitário ao longo da parametrização, da imagem da parametrização x, que tem como coordenadas. Esse elemento aqui é obtido através do IJK, conhecido do restante da disciplina. A primeira coordenada do normal é 2v cosseno u, a segunda coordenada do normal é 2v seno u e a terceira é menos 1. Todas as três divididas por raiz de 1 mais 4v ao quadrado. Derivando novamente a parametrização com relação a u, nós obtemos menos v cosseno u, menos v seno u e 0. Derivando o vetor tangente com relação a v, temos menos seno u, cosseno do u e 0. E derivando duas vezes a parametrização com relação a v, obtemos 0, 0 e 2. Estes elementos já são suficientes para estabelecer os coeficientes da primeira forma fundamental e depois da segunda forma fundamental. No caso da primeira forma, o e vale v ao quadrado, que é x de u escalar x de u, o f, que é x de u escalar x de v, vai ser 0, e o g, que é x de v escalar x de v, é 1, somado com 4v ao quadrado. Já em termos dos coeficientes da segunda forma fundamental, o e minúsculo, que é n, com a segunda derivada da parametrização, é menos 2v ao quadrado dividido pela raiz de 1 somado com 4v ao quadrado. O f minúsculo, que é o normal escalar com a derivada segunda mista da parametrização, é 0, e o g, que é o produto escalar do normal pela derivada segunda com relação a v da parametrização, é menos 2 dividido pela raiz de 1 somado com 4v ao quadrado. Dando sequência na construção, nós reescrevemos aqui os coeficientes da primeira e da segunda forma, para que a partir deles possamos construir a curvatura gaussiana, que é, em termos dos coeficientes EG menos f², todos minúsculos, e no denominador EG menos f², todos maiúsculos. Notem que o f minúsculo e o maiúsculo são 0. Já foi colocado aqui e aqui. Substituindo os demais elementos, e minúsculo e g minúsculo, aqui e aqui, EG menos f², que tem esta expressão, depois das simplificações ocorridas, obtemos que a curvatura gaussiana desse paraboloide se escreve em termos dos coeficientes da primeira e da segunda forma, como 4 dividido por 1 mais 4v ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado. No caso da curvatura média, a expressão é um pouco maior, mas alguns termos também são iguais a 0. Esta parcela é igual a 0 e este termo aqui também. Substituindo e minúsculo e g maiúsculo colocados aqui, somado com g minúsculo e e maiúsculo que foram colocados aqui, e no denominador EG menos f², todos maiúsculos. Sendo assim, executadas as simplificações, obtemos que a curvatura média do paraboloide S tem como expressão, segundo aquela orientação colocada com relação ao n, menos 2 somado com 4v ao quadrado, tudo isso dividido por 1 somado com 4v ao quadrado elevado a 3 meios. Por último, nós vamos colocar aqui a seguinte observação, que é a construção da matriz e das curvaturas principais. Considerando a base x1 e xv, a matriz da derivada da aplicação de Gauss no ponto B na base x1 e xv
tem esta configuração, pois os termos que apareceriam aqui e aqui envolvem tanto F minúsculo quanto F maiúsculo, portanto, são iguais a zero. Aqui também apareceriam outros termos que envolvem F minúsculo e maiúsculo, sobrando somente essa expressão no A22 e somente essa no A11. Substituindo os termos de E minúsculo e E maiúsculo, G minúsculo e G maiúsculo, nós obtemos 2 dividido por raiz de 1 mais 4v ao quadrado e 2 dividido por 1 somado com 4v ao quadrado elevado na 3 meios. Isso significa que a matriz da derivada da aplicação normal de Gauss na base x1, xv é uma matriz diagonal. Sendo assim, estes valores aqui são os autovalores do operador linear DNP, menos os autovalores. Os autovalores de menos DNP são justamente o máximo e o mínimo da curvatura normal quando restrita ao círculo unitário de TPS. Então, seriam menos este valor, que aparece aqui, e menos este que aparece aqui. Porém, nós podemos calcular diretamente a curvatura normal na direção desses vetores aí. Lembrando que, como esses vetores não são unitários, e a curvatura normal só depende do ponto e de um vetor unitário de TPS, nós podemos normalizar esses vetores e calcular a curvatura normal na direção deles. Curvatura normal no ponto P na direção de x de u é menos DNP aplicado em x de u, escalar com x de u, dividido pela norma do x de u ao quadrado. Como x de u é um alto valor, um alto vetor, o termo que aparece aqui é menos este valor multiplicando x de u. Tirando este valor, colocando este valor em evidência com relação ao produto escalar, sobra x de u escalar x de u dividido por este termo, que é 1. Sobrando este valor para curvatura normal no ponto P na direção x de u. Da mesma forma, para x de v, a curvatura normal na sua direção, mesmo ele não sendo unitário, é segunda forma dividido por primeira forma, ambas calculadas em x de v. Sendo assim, substituindo os termos da segunda forma fundamental e da primeira, depois das simplificações, lembrando que DNP aplicado em x de v é este valor que multiplica x de v, este sinal sai do produto escalar, no final obtemos que a curvatura normal no ponto P na direção deste vetor é menos 2 dividido por 1 somado com 4v ao quadrado, toda essa expressão elevada no expoente 3 meios. O que finaliza o nosso vídeo do exemplo de curvatura média e curvatura gaussiana, calculada somente em termos dos coeficientes da primeira e da segunda forma fundamental na parametrização x de u.